Peregrinos na Terra Santa, os cavaleiros e as damas do Santo Sepulcro do lugar-tenência da Alemanha. Em Jerusalém, pelas mãos do Patriarca Latino, a investidura da ordem para 25 deles. Francisco e a Terra Santa. Vamos redescobrir a figura do santo e a sua ligação com esses lugares e caminhar com os peregrinos que chegaram aqui, direto de Assis. Aos pés do Monte das Oliveiras trabalham os artesãos do Trentino, Adriano e Mateu Plaga, pai e filho, com alguns operários latoeiros, restauraram o telhado da Basílica do Getsemane. Os restos da antiga cidade de Silo, mencionada na Bíblia como a Casa da Arca da Aliança por mais de 3 séculos, tornou-se um símbolo do monoteísmo e ponto de referência para todas as tribos de Israel. As origens da ordem equestre do Santo Sepulcro remontam aos tempos da libertação de Jerusalém por parte de Godofredo de Bulhão. Os cronistas das Cruzadas narram que em 1103 foi Balduíno I, primeiro rei de Jerusalém, a liderar a ordem dos chamados canônicos do Santo Sepulcro, com o privilégio, concedido também ao patriarca da Cidade Santa, de criar cavaleiros. Após a reconquista de Jerusalém por parte de Saladino e depois definitivamente após a derrota de Acre em 1291, faltou a união organizativa da ordem, que, com o desaparecimento do reino cristão de Jerusalém, ficou sem um líder. Mas sobreviveu nos priorados, nascidos nos tempos do retorno à pátria dos primeiros cruzados e agora presentes em toda a Europa. Hoje a ordem está presente em todo o mundo, dividida em 52 lugares-tenências. Representantes da região alemã visitaram a Terra Santa nos últimos dias, um grupo de 400 peregrinos, entre os quais 250 damas e cavaleiros. A maioria de nós tem muita familiaridade com essa terra. Visitamos frequentemente a Terra Santa. Vamos às paróquias, celebramos a missa com eles e conhecemos muito bem a situação. Uma peregrinação muito importante para a tenência da Alemanha, que tem 1.400 membros. 25 deles receberam a investidura da ordem aqui, em Jerusalém, em uma cerimônia presidida pelo patriarca latino Dom Fuad Tual, com quem, mais tarde, visitaram a Basílica do Santo Sepulcro. Para nós é um dia muito importante. É a primeira vez que essa cerimônia se realiza em Jerusalém. Passamos alguns dias aqui visitando lugares históricos onde esteve Jesus e ficamos muito impressionados com o que vimos. Both of us are very big believers and convinced Catholics. Nós dois somos crentes e católicos convictos e, portanto, não foi um passo difícil para nós hoje de entrar a fazer parte da ordem e confessar que queremos seguir as regras da ordem para ajudar as pessoas da Terra Santa. Recentemente recebidos pelo Papa, os cavaleiros e as damas do Santo Sepulcro estão envolvidos de uma forma muito concreta no apoio à Terra Santa e aos seus habitantes, como explica o tenente da Alemanha, dizendo quais são os objetivos da ordem. First of all, we try, wherever we are, to improve our spirituality. Primeiro de tudo, procuramos, onde quer que estejamos, aprofundar a nossa espiritualidade, isto é, a nossa vida cristã, e de ajudar um ao outro. Mas o principal, o que é diferente de outras ordens, é que nós procuramos ajudar o patriarcado latino em seu trabalho de caridade e pastoral, ajudando as paróquias, as escolas. Assist the parishes. Assist the schools. Uma ligação que percorreu anos de história e que tem seus fundamentos nos eventos que aconteceram aqui há 2000 anos. It's the country of Jesus Christ, the country of Queen Mary. Essa é a terra de Jesus, a terra de Maria. Essas são as raízes da nossa fé. E se não tivéssemos raízes, não poderíamos crescer, não poderíamos sobreviver. And you can't survive. Francisco de Assis e a Terra Santa, uma história que começou 800 anos atrás. Foi em julho de 1219 que o santo chegou a São João de Acre, ou Jaco, que se tornou a capital do Reino dos Cruzados após a reconquista muçulmana de Jerusalém.
Poucas semanas depois, o famoso encontro no Egito entre Francisco e o sultão Melek El Kamel, sobrinho de Saladino. E precisamente o estilo do encontro, do diálogo e da abertura ao outro é parte fundamental do carisma de quem recolhe a herança de Francisco e, em particular, de quem vive todos os dias aqui, na Terra Santa. A presença franciscana nesses lugares é de pouco antes da visita do Santo de Assis. Era 1217 e se celebrava o primeiro capítulo geral da Ordem. Francisco confiou aos seus frades a tarefa de ir por todo o mundo. A ordem foi dividida em províncias e nasceu também a da Terra Santa, desde o início considerada pérola entre as províncias, porque lugar da encarnação de Cristo e da realização do mistério da redenção. Após a queda de Acre e do início do domínio islâmico sobre os lugares santos, os cristãos não tiveram vida fácil. Mas os frades não deixaram de estar presentes, conseguindo a posse legal de alguns santuários, graças ao rei Roberto d'Anjou e à rainha Sância. A bula Gratias Agimus e Nuper Carissime do Papa Clemente VI, em 1342, deu aprovação às ações dos reis de Nápoles e constituíram os franciscanos como os custódios oficiais da Terra Santa. Um serviço e uma presença que continuam há 8 séculos. Custódios do Santo Sepulcro e de outros lugares santos, mas também das pedras vivas, os cristãos de Israel e Palestina, os frades trabalham diariamente no meio de contradições e divisões dessa terra disputada, segundo o carisma e o legado de Francisco de Assis. É davvero uma grande emozione. É realmente uma grande emoção. Se encontra aqui Jesus. E podemos ver também o trabalho meritório dos franciscanos. Para nós que viemos da terra onde Francisco nasceu e onde ele encontrou seu caminho para a santidade, a emoção, é claro, é dupla. L'emozione è naturalmente doppia. Da terra de Francisco à Terra Santa, onde também o santo foi peregrino e onde ainda hoje a sua missão e seu carisma anima os frades que há séculos são os custódios dos lugares de Jesus. De Nazaré a Samaria, de Belém a Jerusalém, para celebrar a Eucaristia na Basílica do Santo Sepulcro. Junto com seu bispo Dom Domênico Sorrentino, os peregrinos da Diocese de Assis visitaram esses lugares guiados pela espiritualidade do pobrezinho. Aqui realmente Francisco nos é mestre. Se trata de encontrar Jesus levando a sério a sua palavra e aprendendo a amá-lo com todo o coração. É disso que depois nascem as grandes escolhas que tornaram célebre Francisco, a sua pobreza, o seu amor pela natureza e a sua fraternidade, o sentido de comunhão. Per la natura e la sua fraternità, il senso della comunione. Organizado pelo comissário da Terra Santa em Ombra, Padre José Battistelli, a peregrinação é parte de um plano pastoral que tem como seus pontos fortes a redescoberta viva da Palavra de Deus, mas também o caminho das famílias do Evangelho. Um caminho que mira a mettere le persone insieme, Um caminho que tem como objetivo reunir as pessoas, um pouco como fez Francisco com a sua fraternidade, para que vivam à luz do Evangelho, um modo novo, quente, intenso, de se relacionar com as pessoas na vida de comunidade, principalmente na vida de paróquia. Um caminho apoiado e ajudado pelo contato com as pedras da memória preservadas aqui. Memória concreta dos fatos e das palavras do Evangelho. Tante volte ci si ritorna, ma tante volte ci si commuove. Retornamos muitas vezes e nos emocionamos da mesma forma. E muitas vezes voltamos para casa verdadeiramente enriquecidos. Esse é um lugar de graça e estamos muito felizes em poder passar alguns dias tão intensos. Latoeiros, nós somos latoeiros. Há muitos que se chamam coperturisti, muitos que se dizem. Nós somos latoeiros, artesãos latoeiros.
Eles são muito orgulhosos do seu trabalho de artesãos que estão reformando o telhado da Basílica do Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras. A característica cobertura exterior tem já 90 anos. Embora ainda se mantenha quase perfeita, precisa de algum trabalho para não estragar os belos mosaicos dentro da Igreja das Nações com a infiltração de água. Mas a história que levou essa empresa familiar do Trentino, de Val di Non, à Terra Santa, tem raízes muito mais profundas. Il lavoro mi è capitato di cadere dal tetto. No trabalho já ocorreu de eu cair do telhado, cair no vazio por 8 metros e 15 centímetros. No chão, vi que estava com um braço quebrado e a boca um pouco quebrada. E eu me disse, eu tenho que agradecer a Deus que ainda estou vivo. Andare a ringraziare il Signore che ci sono ancora. Vengo per la prima volta in Israele, che avevo ancora il braccio ingessato. Eu vim pela primeira vez a Israel quando ainda tinha o braço engessado. Aqui eu conheci padre Michele Piccirillo, que me perguntou, já que eu era um artesão, se eu poderia vir aqui a fazer algum trabalho. E eu disse, por que não? E então começamos a vir. Isso para mim é uma honra que vou tentar terminar da melhor maneira possível. Que guarderò di portare a termine in maniera migliore possibile. O atual proprietário da pequena empresa de fundição nem sempre esteve na atividade da família. Como filho pródigo, voltou para casa depois de uma breve aventura nos céus. Uma paixão pelo céu que ficou porque, como nos confidenciou, agora a vertigem ele tem quando está no chão. Prima ho scelto di fare il pilota di aeroplani. Antes eu tinha escolhido de ser piloto de aviões de linha. Eu fiz isso por 3 ou 4 meses, pois não era a minha vida. Então eu retornei a casa e eu disse, pai, volto para trabalhar com você. E ele disse, ok, aqui trabalho tem sempre. Ho seguito le orme del mio papà, anche se all'inizio avevo scelto. Eu segui os passos de meu pai, embora no começo eu tivesse escolhido outro caminho. Porém, eu sempre tive no sangue. Tenho grande satisfação em fazer esse trabalho. Quando você cria algo e vê crescer, você pensa, você fadiga e cria com suas próprias mãos. É algo indescritível, a emoção que você sente. L'emozione che hai dopo. Lavorare sulla Basilica del Getsemani è indescrivibile perché è un'emozione. Trabalhar na Basílica do Getsemane é indescritível. É uma emoção que agarra você. Não é apenas trabalho. Você não sente o cansaço, a fadiga, sim, mas só se você pensar onde você está. É uma honra poder estar aqui e parar para pensar um pouco, rezar alguma oração a mais. Consegue-se combinar o trabalho com as reflexões, com a oração. Ora et labora, sim. È il lavoro con le riflessioni, con la preghiera. Ora et labora, sì. A 25 quilômetros de Nápoles, não muito longe de Jerusalém, os restos da antiga Silo. É aqui que por mais de 3 séculos permaneceu a Arca da Aliança, tornando essa cidade um símbolo do monoteísmo e um ponto de referência para todas as tribos de Israel. De todas as partes do país vinham a Silo para participar dos sacrifícios diante do tabernáculo, que pela primeira vez foi construído de modo permanente como lugar de residência da Arca. Em hebraico, Silo significa lugar da tranquilidade. É aqui, entre as colinas da Samaria, no coração da terra atribuída à tribo de Efraim, que o povo de Israel se reunia para as festas religiosas. Aqui, diante do tabernáculo, se levantou o voto de Ana, cujo ventre era estéril. Cheia de amargura, Ana rezou ao Senhor, chorou muito e fez uma promessa dizendo: Senhor dos exércitos, se quiseres dar atenção à miséria da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e a navalha não passará sobre a cabeça dele. O Senhor escutou a oração de Ana. Nasceu Samuel, que ainda criança foi levado ao templo, de acordo com a promessa feita pela mulher. Samuel permaneceu ao serviço do Senhor, que o chamou à missão de juiz e profeta, aquele que ungiu os primeiros reis de Israel.
Hoje, no lugar onde surgia a bíblica Silo, emergem os testemunhos do sítio arqueológico escavado em vários momentos a partir do início do século XX. Foram encontradas evidências de assentamentos dos períodos entre 1000 e 800 a.C., mas a maioria dos restos pertence a uma época muito mais tarde, a bizantina. Entre elas, uma basílica de 3 naves com um bonito mosaico no chão. Quando a arca foi tomada pelos filisteus, como narra o primeiro livro de Samuel, teve início o abandono de Silo, que logo caiu em ruína, mas foi reconstruída no período helenístico e sobreviveu até depois da época das Cruzadas. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.